o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 8. Revisão. Com o objetivo de trazer a revisão dos nossos conteúdos trabalhados no terceiro bimestre, vamos hoje fazer uma reflexão de temas importantes que foram trabalhados, discutidos nesse terceiro bimestre. Nosso tema do primeiro ano foi observar e trazer leituras sobre a sociologia política, sobre a ciência política, na reflexão sobre temas como cidadania, política, Estado, e compreender principalmente aqui a participação política, a participação social. Nessa compreensão e nessas leituras, trazemos temas como conceito de política, na primeira semana, onde podemos refletir, contextualizar esse conceito básico da política, compreendendo também e tirando esse olhar de um senso comum, esse olhar muitas vezes limitado da política, para, inclusive, combater o analfabetismo político. Nessas relações e nesses conceitos trabalhados sobre o tema política, partimos da principal compreensão, que a política faz parte do nosso dia a dia, e nós somos seres políticos, assim como afirma Aristóteles. Essa concepção de política que temos parte de um pressuposto de que nós fazemos parte da política e a política faz parte de nós na construção das nossas relações sociais, assim também. Nessa questão, refletimos as relações de poderes diante da política. Falar de poderes políticos é compreender que na política moderna que vivemos, temos relações de poderes que garante a democracia e tem aqui como proposta compreender essa relação de poderes a partir de uma relação que dá a garantia dessa democracia e da participação política. Nessa proposta de refletir essa questão de poderes, trazemos a concepção do Estado. Refletir o Estado moderno é refletir os três poderes. No caso aqui do Brasil, refletir poder executivo, legislativo e judiciário, que foi conceituado por Charles de Montesquieu. Essa leitura promove aqui uma reflexão de divisões de poderes para garantir que nenhum poder se torne autoritário na sociedade. Nessa questão, a gente trabalha aqui com essa relação desses poderes. Quando a gente fala, por exemplo, do poder executivo, nós temos aí a divisão aqui no Brasil a partir das instâncias municipais, estaduais e federais, sendo o representante máximo aí do poder executivo os prefeitos nos âmbitos municipais, os governadores nos âmbitos estaduais e o presidente no âmbito federal. Nessa proposta, a gente traz o legislativo como um fiscalizador desse executivo, além de propor mudanças ou trazer novas ideias, principalmente na proposta de leis e também na proposta de novas regras na sociedade. O legislativo, representado nas câmaras municipais pelos vereadores, tem também a representação dos deputados estaduais nas assembleias legislativas e os deputados federais e os senadores, representando o âmbito nacional, e falamos também do judiciário, que tem a representação a partir de juízes, que tem aí um papel de fiscalizar e garantir que a Constituição seja respeitada, tendo aí várias categorias, seja em âmbitos municipais, estaduais ou federais. Essa leitura nos traz aqui várias reflexões sobre essa ideia de Estado, essa construção de Estado. Inicialmente, falar de Estado é também refletir o pensamento contratualista, que a gente vai ter vários pensadores que contribuíram para essa linguagem, apesar que com ideias diferentes. Destacamos aqui, por exemplo, o filósofo, pensador Thomas Hobbes, que traz uma leitura a partir do Leviatã, uma das suas principais obras, sobre essa construção, essa formação do Estado, uma relação de organização social, de ordem social, a partir de um contratualismo dos indivíduos, que sai de um estado natural para um estado organizado. Já na visão de Luke, a gente já traz uma concepção um pouco diferente e já trazendo, inclusive, esses pensamentos de Montesquieu, como também a de Rousseau, uma construção de um Estado de participações, principalmente na construção das ideias liberais, as ideias iluministas também. Esses conceitos de Estado
são variados e são conceituados de várias formas. Podemos trazer várias linhas de pensamento nessa construção, mas basicamente, quando falamos do Estado, falamos de forma de organização de uma sociedade. Esse Estado existe de várias formas, mas trazer o Estado moderno é trazer com uma característica básica de democracia, da garantia da cidadania na ideia de direitos e deveres para os indivíduos na vida em sociedade. Outro ponto importante ao trabalharmos essas construções sobre Estado e política é as organizações da política, é a organização do Estado, é os governos em questão nessa relação de poder, também de conflitos e de interesses que envolvem a sociedade. Essas relações de poder e de conflito envolvem aí os jogos de pensamentos, os jogos de ideologias, também como essa reflexão. Nessa questão, a gente observa os partidos políticos, que têm suas representatividades a partir de ideais, de posicionamentos da sociedade. Claro que a gente pode trazer várias críticas aqui, mas falar desses partidos políticos é observar as várias representatividades na sociedade também. E nessa questão, a gente constrói também esse olhar, essas ideologias partidárias. Numa construção mais moderna, atual, a gente fala de posicionamentos de direita e de esquerda. Esses posicionamentos, eles foram construídos principalmente na partir da política moderna, do Estado moderno, que mais traz características também para a gente analisar mudanças e percepções também da sociedade. Falar desses posicionamentos não é trazer algo fixo. A gente tem que entender o tempo e espaço que a gente também está debatendo. Quando a gente coloca, por exemplo, políticas de direita, tem mais um viés capitalista, um viés baseado em políticas voltadas à economia, políticas voltadas às questões mais liberais, onde envolve principalmente os direitos à propriedade, onde envolve principalmente a questão econômica. Nessa leitura, a gente traz o posicionamento da esquerda com posicionamentos mais sociais, onde coloca aqui em questão pautas de igualdade social, que traz pautas de reivindicações de grupos e movimentos ligados a causas sociais, a causas de classes sociais em questão. Nessa leitura aqui básica, a gente pode trabalhar vários assuntos, mas é importante colocarmos que essas discussões, esses debates são muito válidos na sociedade democrática. Porém, quando esses lados vão para campos mais extremos, entramos em várias problemáticas das relações sociais, da relação do Estado, como se torna uma contribuição para governos e um Estado autoritário. Aqui a gente tem que ter uma reflexão bastante crítica, onde a direita e a esquerda, dentro de uma proposta democrática, é muito válida, principalmente para conquistas de direitos, para conquistas da sociedade. Mas quando há um rompimento desse diálogo e vai para os campos extremos desses posicionamentos ideológicos, a gente pode ter grandes consequências. Nesse propósito também é importante colocarmos aqui o termo cidadania, refletir a cidadania, o conceito base de cidadania, entender a conquista de direitos e de deveres dentro da sociedade. Por quê? Para garantir direitos também tem que haver o cumprimento de deveres. A gente tem que entender que para uma sociedade justa, igualitária, com equidade social, é importante também que a cidadania seja garantida. Mas é importante entender que esse conceito de cidadania trago aqui é uma cidadania na era moderna. Claro que a gente tem que contextualizar essa cidadania e a construção dela ao longo do tempo. Para essa história da cidadania, na conquista de direitos civis, políticos, sociais, a gente traz Thomas Marshall, que faz uma leitura a partir do Reino Unido, onde coloca que, primeiramente, foi a conquista de direitos civis, direitos à liberdade de expressão, direito à liberdade de ter a propriedade privada. Com o passar do tempo, a conquista de direitos políticos, na participação na política, tanto de votar quanto de ser representante popular, e, por fim, falar aqui também da conquista dos direitos sociais. Essa leitura aqui dos direitos sociais, segundo Marshall, vem logo em sequência com o posicionamento dos grupos, principalmente os grupos de minorias sociais, grupos que são excluídos da sociedade, no acesso à garantia desde o mercado de trabalho, na garantia da participação social, na garantia básica de saúde e educação, por exemplo. Mas nessa nossa leitura, é importante contextualizar que essa leitura de Marshall, baseada no Reino Unido, ela varia de lugar e de tempo. Falar, por exemplo, na nossa Constituição do Brasil, esses direitos não vêm exatamente dessa ordem. Inclusive, alguns desses direitos, a gente tem que colocar alguns pontos. Em algum momento ele foi conquistado por determinados grupos sociais, em outro momento vai ser conquistado por outros grupos.
Assim, a gente tem que observar como é essa construção, mas é sempre importante trazer uma leitura de Marshall. A cidadania nunca está em estado final, ela sempre está em transformação, ela sempre está em mudança, principalmente de acordo com as mudanças que a sociedade acontece. Refletir isso, entender, por exemplo, a nossa Constituição Federal de 1988, que tem vários pontos de mudança da sociedade atual, vários pontos que foram transformados a partir de necessidade das mudanças que aconteceu no momento. Então, a Constituição Cidadã de 88 vai ter pontos e pautas novas lá também presente. É uma transformação de mudança. Essa Constituição, inclusive, é conhecida como a Constituição Cidadã, que traz como uma sua base a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Outro ponto importante na garantia da cidadania é entender a participação da sociedade civil. Essa participação da sociedade civil parte muito também de uma organização social. Essas organizações sociais partem de sindicatos e movimentos sociais. Falar dos sindicatos, movimentos operários, é entender uma luta de classe, uma luta de posicionamento de uma classe trabalhadora diante as situações que impede essa classe de dar a garantia de melhores condições da sua função, do seu trabalho. Essas pautas são muito importantes para garantir os direitos básicos das classes de trabalho na sociedade. Falar aqui dos movimentos sociais é compreender que um movimento com pautas voltadas a grupos específicos, principalmente grupos minoritários, grupos de minorias sociais. Claro que também podemos refletir grupos também com pautas autoritárias ou com pautas conservadoras. Compreender esses contrastes que há no movimento social. Refletir os novos movimentos sociais é compreender as mudanças também na sociedade que vivemos. Por exemplo, entender pautas voltadas às questões de gênero, pautas em questões étnico-raciais, pautas voltadas às questões ecológicas, às questões de moradia, às questões de propriedade de terra e entre outras pautas. Refletir os movimentos sociais é compreender a organização da sociedade diante a demandas, principalmente aqueles movimentos marcados contra as exclusões, marcados contra as desigualdades sociais. E, por fim, falarmos aqui sobre uma grande conquista também na cidadania, que são as políticas públicas. São elas responsáveis para combater formas de exclusão, formas de discriminação, formas de desigualdades sociais. Falar de políticas públicas é trazer o papel do Estado, que tem que buscar garantir essa cidadania, garantir a participação de todos, garantir principalmente que todos tenham acesso, colocando aqui como a Constituição traz, que todos nós somos iguais. É importante também que compreender que nós somos iguais, porém temos diferenças, e as diferenças têm que ser respeitadas para que haja justiça social. É o que a gente considera aqui da equidade. Nessa leitura, é entender aqui as diferenças da política de Estado e políticas de governo. As políticas de governo são temporárias, de acordo com o governo regente. Já as políticas de Estado são permanentes, são garantidas principalmente na Constituição. Nessa leitura também trazemos que as políticas públicas elas podem ser focalizadas, ou seja, elas podem atingir apenas um grupo específico diante de um fato de exclusão, de fato de um problema específico para esse grupo, mas também entender que essas políticas podem ser universais, que atingem todos, indeterminado de questões de classe, questões étnico-raciais, questão de gênero, questões de condições físicas, mentais, ou em condições regionais. Ela é universal a todos. Esse ciclo das políticas públicas é fundamental para compreender a necessidade dessas políticas na sociedade, mas entender que elas também, em alguns momentos, passageiras, porque dá, assim, a garantia que ela foi alcançada, ela foi conquistada a partir da avaliação dada a ela. Essas leituras propostas no nosso plano de estudo, volume 3, traz leituras importantíssimas, não só na formação de conhecimento, de conteúdo sobre esse tema, muito básico para o vestibular, mas principalmente na formação cidadã. Compreender a política, compreender a cidadania, compreender as relações que envolvem o Estado, a sociedade civil, é importante numa compreensão de mundo que vivemos, de sociedade que vivemos. Enfim, peço a vocês que façam essas leituras críticas, façam essas leituras pertinentes aos nossos temas trabalhados, façam pesquisas, busquem compreender ainda mais esses assuntos. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal,
São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.